Domingo passado nós, pela graça do Senhor, iniciamos o livro de Jonas, estudando a trajetória deste profeta. E agora pensando sobre aquilo que nós iremos ouvir, quando Jonas é tratado pelo Senhor, o meu coração se encheu de alegria, porque nós temos o privilégio de cultuar a Deus. Isso é um privilégio, irmãos, cantar o que cantamos, ouvir o que ouvimos, é de fato um grande privilégio para nós. Estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo para exaltar o seu santo nome. É um privilégio que as pessoas do mundo não têm, mas nós temos. E olhando agora para o nosso texto, domingo próximo passado, nós vimos o chamado do profeta, o chamado de Jonas, e nós aprendemos que Jonas ele se recusa a atender ao chamado do Senhor, e isso não acontece como algo aleatório na sua vida, mas ele tinha motivos de sobra para rejeitar o chamado do Senhor. E a partir desse instante nós percebemos que Jonas, quando busca se afastar da presença do Senhor, ele vai descendo. A linguagem do livro é muito clara com relação a isto. Jonas ele desce para o barco, ele desce para Jope, depois para o barco, ele desce para o porão. E o último cenário, a última cena que nós vimos, Jonas ele desce para as profundezas do oceano. E vimos como isto tem um significado profundo, porque Jonas ele estava ali sendo tratado pelo Senhor, ele estava sendo burilado pelas mãos do nosso Deus. E nós vimos como Deus ele é misericordioso, porque nesta trajetória o Senhor Deus ainda alcança aqueles marinheiros com a sua graça e a sua misericórdia, mostrando que somos pecadores, somos falhos, mas ainda assim o Senhor Deus nos utiliza para a sua glória e para o anúncio da salvação em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração desse servo, a maneira como o Senhor Deus transformou o seu coração. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Jonas capítulo 1, verso 17. E nós leremos até o capítulo 2, verso 10. Eu vou fazer a leitura e os amados irmãos podem acompanhar em silêncio. Jonas capítulo 1, verso 17, até 2, capítulo 10. 2, versículo 10, melhor dizendo. Diz assim a palavra do Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Oremos. Senhor Deus, que oração, que texto, que palavra. Jonas estava naquela condição e não sabia a forma poderosa com que o Senhor estava não só trabalhando aquele coração, mas também
demonstrando graça e misericórdia sobre o que tudo aquilo iria representar para a sua vida e para a igreja de Cristo. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós que estamos deste lado da história, podemos compreender muito mais do que aquilo que Jonas compreendeu na sua oração. E podemos compreender a obra que o Senhor realizou através de Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Que agora a Tua palavra, Senhor, venha encontrar guarida no nosso coração. E que de fato sejamos trabalhados pelo Senhor nesta noite. Até agora nós falamos ao Senhor, cantamos, oramos. Agora queremos silenciosamente, com muita reverência, ouvir a Tua voz, que não vem do pregador, porque o pregador é pecador, é falho. Vem da Tua palavra, vem exatamente daquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. Por isso pedimos para que, com alegria, recebamos a Tua lei. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre sofrimento no reino de Deus, nós sabemos que esse tema é um tema não muito popular. Sabemos que muitas comunidades que se colocam como igreja, elas tentam rejeitar esse aspecto, dizendo que o crente é aquele que na terra não passa por sofrimentos, o crente é aquele que na terra ele vai ter apenas uma vida de extremo conforto, sempre feliz e alegre. O crente é aquele que, em sendo fiel ao Senhor, ele terá os seus bens materiais, terá saúde plena, não terá nenhum problema. Mas sabe, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos descobrir que esse discurso não é verdadeiro. A palavra do Senhor nos mostra que Deus, Ele está constantemente nos tratando. E não necessariamente trazendo desgraças sobre nós, não é isso que eu estou dizendo, mas o Senhor Deus, Ele constantemente, com amor, Ele nos trata, Ele burila o nosso coração, Ele mexe com as nossas entranhas, Ele trata a nossa mente, e Ele mostra como muitas vezes estamos distantes dEle. O grande problema é que quando nós nos distanciamos do Senhor, como nós vimos ali no exemplo de Jonas, nós descemos cada vez mais. E o limite dessa descida é o Sheol, o mundo dos mortos. Esse mundo que demonstra a calamidade, a tristeza, uma depressão profunda, uma situação que esmaga o nosso coração. E é claro que quando eu falo aqui sobre Sheol, ou o mundo dos mortos, não estou falando isso literalmente. Vamos morrer fisicamente. Mas o fato de que quanto mais nós nos afastamos do Senhor, mais nós afundamos. Mas é impressionante perceber que mesmo assim, quando nós somos filhos de Deus, o Senhor Deus, Ele está sempre cuidando de nós, tratando de nós. E isso me faz lembrar o que o autor de Hebreus nos diz. Ele diz que nós somos filhos e não bastardos. Os bastardos, os que não são filhos do Senhor, esses não têm muito problema. Esses não são tratados pelo Senhor. Esses vivem debaixo do juízo de Deus, até que se convertam dos seus pecados. Mas o autor de Hebreus fala que o filho, esse é tratado, esse muitas vezes é açoitado pelo Senhor. E ele mesmo dá exemplo que os nossos pais, por um breve tempo, os nossos pais físicos, eles nos açoitaram para, num breve tempo, corrigir o nosso coração. Ele diz, quanto mais o Senhor que nos corrige. E a temática do autor de Hebreus ali no capítulo 12 é, Deus corrige ao filho que ama. E, irmãos, muitas vezes nós podemos passar por situações difíceis na nossa vida. Nós podemos passar por situações que trazem sobre nós tristeza profunda, como se não tivéssemos mais nenhuma alegria, como se não tivéssemos mais nenhum regozijo, como se estivéssemos no ventre de um peixe, no fundo do abismo, onde somente a escuridão e a incerteza nos cercam. Mas esse texto ele nos mostra que ali está a presença do Senhor, e ali está o Senhor trabalhando o nosso coração.
Ali está o Senhor nos tratando como Pai que nos ama, fazendo com que a qualidade da nossa vida cristã, ela melhore. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas, ele se afastava da presença do Senhor. Ele era um homem desobediente, um homem que simplesmente não queria obedecer à vontade do Senhor. Mas, por outro lado, Jonas, nessa atitude, porque ele era um filho de Deus, um eleito do Senhor, ele descobre na sua própria vida as misericórdias de Deus, que lança a sua graça e a sua misericórdia sobre ele. Talvez na introdução, como nota de rodapé, porque isso não é tão importante, algumas pessoas hoje, elas têm questionado o fato de Jonas ter sido engolido por um peixe. Eles dizem que isso é absolutamente impossível. E eles vão afirmar que o que nós temos aqui é uma novela. Quando eu falo novela, não estou me referindo ao lixo que passa na televisão. Estou me referindo a um estilo literário, como uma ficção. E aí então alguns teólogos dizem que, de fato, o que se quer aqui é ensinar um pouquinho sobre essa questão da depressão, da situação difícil, e Deus então indo ao encontro do seu filho. Eles dizem porque é absolutamente impossível alguém ser engolido por um peixe, passar tanto tempo ali no ventre daquele animal. Essas pessoas, elas de fato não conhecem absolutamente nada, são tolas, elas sequer se dão o trabalho de pesquisar sobre essa questão. Nós encontramos vários relatos de pessoas que foram engolidos por grandes peixes e saíram vivos. Talvez um dos casos mais interessantes e registrados está num livro de A.J. Wilson, que era um pesquisador. E ele fala da história de James Battley, que em 1891, ele foi encontrado no ventre de um cachalote. Cachalote é um mamífero gigantesco que está nos oceanos. E depois então, quando aquele homem sai do ventre do peixe, e eles perguntam mais ou menos que horas o acidente havia acontecido, e eles calcularam, e aquela pessoa, ela havia passado 36 horas no ventre daquele animal. E isso instigou os cientistas, eles queriam saber como isso seria possível. E através de pesquisas, eles descobriram que o cachalote, ele possui um sistema respiratório muito complexo. E a sua respiração, porque é um mamífero, ele respira oxigênio, ele tem que subir à superfície para respirar e depois então ele tem que baixar. Ele tem que armazenar esse oxigênio. E esse oxigênio muitas vezes é armazenado no seu próprio estômago, onde ele vai liberando pequenas quantidades para poder sobreviver em situações adversas no mar. E nesse sentido, eles descobriram que aquele homem que passara 36 horas no ventre daquele animal, James Battley, ele havia sobrevivido, porque de fato ele estava recebendo todo o oxigênio daquele animal. E quando nós pensamos em 36 horas, nós podemos com muita tranquilidade ver aqui 3 dias, porque ele pode ter sido engolido pelo animal, passado 6 horas no primeiro dia, depois então ele passa 24 horas no segundo dia, mais 6 horas no terceiro dia, e então ele é resgatado. Os estudos realizados com esses grandes animais, são animais de 20 metros, pesam 38 toneladas, são gigantes do mar. Eles de fato se alimentam de animais que são chamados de cefalópodes. Esses animais no seu corpo possuem 6 metros e 27 metros com seus tentáculos, são grandes lulas. E ocorre que muitas vezes, quando esses animais são pescados por causa de alguns elementos no seu corpo que são utilizados, sobretudo no Oriente, eles descobrem esses animais engolidos vivos ainda dentro do estômago desse animal. Bem, eu não estou dizendo que Jonas foi engolido por um cachalote. Mas o que eu estou dizendo é que é possível um homem passar 3 dias no ventre de um animal marinho. É isso que eu estou dizendo. Porque mesmo que não fosse possível, o Senhor Deus é soberano. Ele poderia fazer com que um animal engolisse Jonas e o suprisse de oxigênio naquele lugar. Ou como certa vez, um ateu muito inteligente estava com um homem da roça, na sua fazenda, no seu sítio,
Ele olhou para ele, estava também junto um teólogo. E sempre que eu exponho esse texto, eu gosto de contar essa mesma ilustração. Sandra disse que eu repito, mas é porque eu gosto de contar. E estava ali o teólogo, o agricultor e o ateu. Aí o ateu então olha para o teólogo e diz assim: você, como um homem inteligente, acredita que um peixe gigante engoliu Jonas e sobreviveu por 3 dias? Enquanto aquele teólogo começou a buscar toda a sua sistemática, toda a sua teologia e tentando de alguma maneira dar uma resposta racional, aquele agricultor olhou para o ateu e disse: moço, se a Bíblia, que é palavra de Deus, dissesse que Jonas tivesse engolido o peixe, eu acreditaria, porque é palavra do Senhor. Portanto, essa nota ela não é tão importante assim, mas é apenas para combater a teologia liberal, os liberais, os libertinos, os tolos, que querem colocar em xeque as Escrituras, querem colocar em xeque a palavra do Senhor. Mas o que nós estamos falando aqui sobre pesquisas científicas é de que sim, é possível uma pessoa sobreviver 3 dias no ventre de um animal marinho. E foi exatamente o que aconteceu com Jonas. A palavra do Senhor diz que Deus ordenou a esse peixe, ou esse animal marinho, não sabemos exatamente o que foi. E aí então Jonas é engolido por esse animal, e a ideia é que esse animal ele começa a navegar, a nadar em regiões profundas. E o símbolo de Jonas no ventre desse peixe mostra que ele foi até o limite da sua descida. Ele estava lá em Jerusalém, diante do templo do Senhor. Diz que ele desce para a cidade, ele desce para o barco, ele desce para o porão, ele desce para o mar, ele desce para o ventre do peixe, e esse peixe então o leva para regiões sombrias, onde não há nenhuma esperança para o ser humano, onde não há nenhuma esperança para a vida daquele profeta. A situação dele é tão grave que o Senhor Jesus mesmo, falando desse evento, ele fala de si, ele diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, diz o Senhor Jesus, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O Senhor Jesus nos mostra que o conteúdo da oração de Jonas é verdadeiro, porque Jonas diz que havia sido colocado nos lugares onde os portões fecharam sobre a sua cabeça. E é impressionante, meus amados, porque pela perspectiva humana, Jonas não tinha mais saída. O que fazer com alguém no ventre de um monstro, no profundo abismo? A pergunta é: o que poderia salvar este homem? O que poderia resgatá-lo desta situação de profundo desespero, angústia, depressão, falta de esperança, e aí nós poderíamos afirmar um desespero momentâneo, simplesmente olhando para a vida e essa vida não tendo mais sentido, porque ele mesmo diz na sua oração: será que um dia ainda contemplarei o templo do Senhor lá em Jerusalém? Não há esperança, não há caminho, não há salvação, não há libertação, não há nada na vida daquele homem. E de fato, por causa da sua atitude, ele havia descido ao mais profundo abismo, longe de tudo e de todos, sem nenhuma esperança humana para ser salvo. E é exatamente nesse momento que nós encontramos a sua oração. E vejam que a oração de Jonas aponta para a trajetória da misericórdia e da graça de Deus, porque quem estava ali no ventre daquele monstro não era um ímpio, não era um qualquer, era um servo de Deus. E é por isso que nós precisamos entender isso, amados. Nós passamos por situações difíceis na vida. Nós muitas vezes vamos até para o ventre do peixe. Muitas vezes somos colocados em situações difíceis.
E eu já vi muita gente dizendo que crente não pode ter isso, que se ele tem isso ele não é crente, crente não pode ter momentos de tristeza na sua vida, crente não pode ter até momentos de desesperança na sua vida. O que é isso? Isso não é verdade. Isso inclusive coloca um peso maior sobre o sofrimento desse servo de Deus. O crente passa sim por momentos difíceis, físicos, emocionais, financeiros. A questão não é se o crente deve ou não passar por isso. A questão é o que Deus está querendo comigo. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o que o Senhor deseja conosco é manifestar o seu livramento, a sua salvação daquela situação, manifestando a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. E vejam que Jonas, ele estava no fundo do mar, sem nenhuma perspectiva. Qual era a perspectiva de Jonas naquele momento? Morrer. Ele não tinha mais nada que fazer. A gente vai encontrar isso a partir do verso 2, na sua oração. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do abismo. Ele nem fala de peixe, ele já fala daquele lugar tão profundo. Gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me secam até a alma. Vejam a linguagem dele. A linguagem dele fala da sua alma, do seu coração, da sua mente. Não é apenas um estado físico. Ele diz: o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Jonas, em primeiro lugar, ele reconhece o seu estado. E o que nós aprendemos aqui é que o crente, quando ele está passando por uma dificuldade, seja ela o que for, que demanda tristeza, demanda sentimento de derrota, a vida perdendo o sabor, tantos problemas que caem sobre nós, precisamos reconhecer isto. Precisamos reconhecer que de fato estamos passando, nós não temos que negar. Infelizmente, alguns crentes, desavisados pelas Escrituras, não conhecendo as Escrituras, elas buscam negar isso. Dizem: ah, Senhor, em teu nome eu rejeito essa situação. Senhor, no nome de Jesus, eu não estou passando por isso. Isso é meninice, isso é tolice. Precisamos entender que como crentes nós somos tratados pelo Senhor e muitas vezes nossas atitudes nos levam a situações difíceis, ou o próprio Deus nos coloca em situações difíceis. Porque vejam uma coisa interessante: Jonas desceu para a cidade, Jonas desceu para o barco, Jonas desceu para o porão e Jonas pediu para que fosse lançado ao mar. Até aí Jonas estava agindo. Mas aquele monstro marinho que veio e o engoliu por inteiro, foi enviado por Deus. E vejam que Jonas não foi tratado em Jope, Jonas não foi tratado no barco, Jonas não foi tratado no oceano. Jonas foi tratado no ventre do peixe, onde o Senhor o levou. E eu vejo que muitas vezes Deus tem feito isso na vida dos crentes, para que esse crente, ele fique recluso em seu coração e se aperceba de que ele está a sós com o Senhor, porque muitas vezes a sensação que nós temos é de que o Senhor está longe de nós, o Senhor não liga mais para nós, o Senhor não tem mais nenhum interesse em nós. Mas Jonas, na sua oração, ele reconhece a presença do Senhor. Ele diz: Deus ouve a minha oração, Deus ouve o meu grito, Deus sabe do meu desespero. A minha situação não tem mais nenhuma solução do ponto de vista humano, eu não tenho mais a quem recorrer, eu só tenho que olhar para o céu, ou talvez olhar para o lado, ou talvez olhar para si mesmo, como se o Senhor estivesse abraçado a ele, e dizer ao Senhor da minha situação. Por isso Jonas, ele grita por socorro em meio a toda aquela situação. E, irmãos, não é errado o crente fazer isso.
Você não perdeu a sua fé porque você fez isso. Você não deixou de ser crente porque você fez isso. A sua salvação não diminuiu quando nós pedimos socorro e dizemos: Senhor, socorre-me. Eu vivo como se fosse alguém que não tivesse mais a alegria da salvação. Eu vivo como alguém que está rodeado por uma angústia muito forte. E veja que Jonas, ele faz uma descrição do seu desespero. Ele diz que primeiro foi envolvido pelo furor do mar. Imaginem, Jonas foi lançado naquele mar escuro, sem nenhuma perspectiva de alcançar terra firme. Depois ele diz no verso 4 que havia sido expulso da presença de Deus, e essa expulsão da presença de Deus diz respeito ao fato de que ele agora não tem mais perspectiva para retornar ao templo de Jerusalém, que simbolizava a presença do Senhor, junto dos seus familiares, junto dos seus amigos. E ele inclusive afirma que está numa prisão perpétua. No final, quando ele descreve a situação dele, ele diz: Senhor, essa prisão é para sempre, eu não tenho mais como escapar daqui. Ele é alguém que expõe toda a sua situação diante do Senhor. E sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos muitas vezes a colocar a nossa indignação diante do Senhor. Precisamos colocar as nossas decepções diante do Senhor. Precisamos colocar o nosso sofrimento diante do Senhor. Precisamos reconhecer que estamos numa situação muito difícil e lançar isso sobre os ombros do nosso Deus. Por isso, quando eu olho para essa oração, eu gosto muito da versão da Bíblia da linguagem de hoje. E vejam só como essa tradução trata o texto. É como se Jonas tivesse dito mais ou menos o seguinte, nessa tradução: ó Deus eterno, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me secam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci até a terra que tem o porão trancado para sempre. Por isso, o que Jonas contempla ao seu redor é escuridão, violência, frio, solidão, desespero. Jonas estava perdendo os sentidos. Jonas estava morrendo. E ele grita ao Senhor. Ele grita para Deus dizendo: Senhor, está doendo muito. Está sendo difícil, está difícil, Senhor. A situação em que eu vivo está muito complicada. E Jonas sabia que isso também acontecia por causa da sua desobediência para com Deus. Mas, meus irmãos, Deus estava no controle. Deus estava ali com ele. Deus estava com o seu servo. E a partir do verso 6, de onde nós paramos até o verso 10, diz: contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até ti a minha oração no teu santo templo. Vejam que linguagem maravilhosa, porque primeiro ele diz assim: será que eu irei ao santo templo? Volto a dizer que no Velho Testamento o templo representava a presença do Senhor. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, mas naquela época o templo em Jerusalém simbolizava a presença do Senhor. Num primeiro momento ele diz: será que eu ainda estarei lá? Mas num segundo momento ele diz: a minha oração foi até lá, porque o Senhor me ouve. E ele diz no verso 8, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas começa agora a olhar com outro olhar para Nínive. Ele diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Jonas diz assim: Senhor, eu quero te cultuar. Eu quero prestar cultos ao Senhor. Eu quero me alegrar diante da tua presença.
Eu quero viver estes momentos ímpares da minha vida, momentos mais importantes, momentos em que estou a sós com o Senhor, momentos em que estou reunido com o teu povo para te cultuar, para celebrar ao Senhor. Jonas reconhece que toda a sua alegria deve estar naquilo que representa a sua devoção, a sua entrega a Deus, sua comunhão profunda com o Senhor. A sua alegria não pode estar em outra coisa. E ele diz: o que votei, pagarei. Senhor, não vou mais te desobedecer. Eu vou obedecer ao Senhor. E aí ele conclui dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Quando Jonas fala ao Senhor pertence a salvação, ele está falando não apenas de si mesmo, mas ele está falando de Nínive. Ele está falando do mundo inteiro. Ele está falando de um Deus de misericórdia, que olha para a situação de qualquer homem e mulher, que por suas próprias condições não conseguiriam se livrar das correntes da morte. Mas ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Ele é quem salva, Ele é quem livra, e a salvação do Senhor acontece por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. E nesse sentido nós podemos perceber como Deus está tratando o seu servo. Naquele momento Deus não dá uma palavra sequer a ele. Deus apenas ouve a sua oração. Deus está atento ao que aquele coração está colocando, e é exatamente isso. Quando nós oramos e clamamos ao Senhor, não é porque devemos lembrá-lo dos seus deveres, ou fazer com que Deus mude de ideia, ou que o Deus que está meio surdo nos ouça. Quando nós oramos, Deus já conhece todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando nós oramos, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, e reconhecemos que Deus é aquele todo-poderoso que está por nós. E não somente isso, mas um Deus que se interessa comigo, ou por mim. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. É claro, nós somos frágeis, somos pequeninos, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. O Espírito de Deus em nós nos auxilia com gemidos inexprimíveis, ou seja, com muita intensidade. E aí Paulo continua dizendo: e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Isso mostra a maneira como o Senhor está nos auxiliando. Mesmo quando o Senhor Deus nos coloca numa situação disciplinar, mesmo quando o Senhor Deus nos coloca em situações difíceis, para que o nosso coração seja trabalhado, mas ali o Senhor nos ampara. E é impressionante, porque neste sentido o próprio Espírito de Deus nos conduz. E aí Paulo encerra dizendo: sabemos que todas as coisas, todas, não só os momentos bons da vida, mas os momentos difíceis também, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando o apóstolo Paulo fala que somos chamados segundo o seu propósito, Paulo não está falando aqui de ministério, Paulo está falando aqui de salvação. Somos chamados pelo propósito soberano de Deus, de nos salvar e nos conduzir em segurança. É por isso que o salmista, no Salmo número 18, ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercam, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus,
Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim, porque Ele me amou, porque Ele foi fiel a mim, porque Ele é o Deus poderoso, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou alvo do amor imensurável de Deus. E nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos entender isso e viver isto. Nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento protocolar, não é um relacionamento que estabelece uma comunicação religiosa. Meu relacionamento com Deus é coisa de pai para filho. E por vezes, os nossos filhos passam por situações difíceis, mas nós estamos lá com eles, encorajando-os. Às vezes nós mesmos disciplinamos os nossos filhos, e devemos fazer isso, sobretudo os menores. Mas fazemos isso por amor, porque queremos livrar o seu coração da morte. A mesma coisa o Senhor. Jonas, ele tem na sua mente o Salmo número 18, do livramento do Senhor. Deus usa esse peixe, esse monstro, faz com que Jonas desça para o seu interior, para dali o resgatar. Por isso, reconhece que aqueles que não têm o Senhor rejeitam a misericórdia de Deus. Quem rejeita a misericórdia de Deus é ímpio. Mas nós somos filhos do Senhor. E nós temos essa misericórdia porque abrimos os nossos braços, o nosso coração para que Deus trate a nossa vida. Por isso Jonas, ele enche o seu coração de gratidão. Seu desejo é cultuar ao Senhor, seu desejo é obedecer ao Senhor. É isso que ele diz no verso 9. Mas com voz do agradecimento, ele está grato ao Senhor. Eu te oferecerei sacrifício, eu vou te cultuar, meu Deus. O que votei, pagarei. Eu quero obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele designar para mim, porque Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é o meu Pai. Por isso, irmãos, muitas vezes quando nós passamos por situações difíceis, isso se torna bênção na minha vida. Ananias, Misael e Azarias foram para a fornalha de fogo. Deus o livrou dali. E Cristo estava presente. Daniel, por causa de um decreto fraudulento, foi para a cova dos leões, para o buraco dos leões. Deus estava ali com o seu servo e o livrou. Jó, ele não conhecia a Deus profundamente, ele conhecia a Deus apenas de ouvir, sendo um homem piedoso, mas ele precisava não apenas ouvir com os seus ouvidos, mas com os olhos da fé, contemplar a Deus, viver ao Senhor Deus, estar em plena comunhão com Ele. Deus permitiu que Satanás assolasse a sua vida. Estevão morreu apedrejado, e ele morreu para que a igreja pudesse se espalhar por todos os cantos. Ali Deus não apenas trata o seu nome de forma sublime, mas Deus ama Estevão, porque usa-o como instrumento poderoso para que a palavra de Deus se espalhasse por todo aquele lugar. No Velho Testamento, nós encontramos a vida do pior rei de Israel, chamado Manassés, que entregava seus filhos para Moloque, para que sejam queimados, onde ele fez coisas horríveis diante do povo. Ele tomava as crianças das mães e lançava na fogueira, no ventre de um ídolo incandescente. Ele se prostituía sexualmente diante daquele Deus, ele fez o que era mal.
O Senhor Deus então enche o seu coração de ira por causa do seu pecado e faz com que ele seja arrastado por meio de ganchos. E ele, quando está agora prisioneiro de um reino estranho, ele ali na prisão, a Bíblia nos diz que ele se vira, ele simplesmente diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Eu falhei contra ti. Quantas crianças morreram por minhas mãos? Quantas pessoas foram trucidadas por causa do meu pecado? Ó Senhor, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso pedir é misericórdia, Senhor. As Escrituras dizem que Deus restabeleceu aquele homem no seu trono, só porque Deus é um Deus de misericórdia. Agora, qual é a aplicação de tudo isto? Meus irmãos, Jonas era um privilegiado, porque quando ele está no ventre daquele peixe, ele não está apenas vivenciando o seu próprio problema. Mas Jonas estava apontando para alguém que também desceria para o ventre do peixe, para o centro da terra. A situação de Jonas apontava para alguém que iria morrer pelos nossos pecados e seria lançado no mundo dos mortos. E passaria ali o mesmo tempo que aquele homem passou no ventre do peixe. Jonas, ele não vivenciava apenas o seu problema, mas ele apontava para Cristo. E Cristo sofreu muito mais do que Jonas, porque Jonas estava ali por causa da sua falha. Cristo foi para aquele lugar por amor de mim e a você. Cristo tomou sobre si todo o nosso pecado. E nós precisamos entender que pecado é coisa imunda, é coisa suja, é lixo, é dejeto. Pecado é o que nos separa de Deus. Pecado é o que enche o nosso coração de orgulho, nos afastando da misericórdia de Deus. Cristo veio a essa terra, morreu em nosso lugar. E Cristo não morreu por pessoas, Cristo morreu por você. Quando Cristo estava na cruz, na sua mente divina estava você. E Ele diz: eu tomo todos os pecados desta pessoa sobre mim, para que ela possa viver na presença do Senhor em glória. O Senhor Deus trouxe aquele peixe para engolir o profeta. O Senhor Deus enviou o seu único filho para essa terra, e podemos comparar essa terra como um mar revolto de pessoas que estavam longe do Senhor. Deus ainda assim mata o seu filho, coloca-o no mundo dos mortos, naquele mesmo lugar que Jonas menciona, para que simplesmente se cumprisse a palavra profética daquele profeta, quando ele diz: ao Senhor pertence a salvação. E para que pudéssemos ter todos os privilégios no reino de Deus, Cristo morreu em nosso lugar. É por isso que o que nos sustenta é a alegria da salvação, mesmo que não percebamos essa alegria. Cristo morreu para que tivéssemos este Deus conosco, próximo, para cuidar de nós, com graça e com misericórdia. Por isso nós amamos a Cristo. Por isso, por Ele nós fazemos qualquer coisa. Por isso, por Cristo estamos dispostos a pagar o preço, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E quais são as aplicações que poderíamos fazer nesse texto? São tantas, mas eu quero trazer apenas algumas. Primeiro, crente passa por problemas. E nem por isso você deixa de ser crente, nem por isso você deixa de ser filho de Deus, nem por isso a sua fé deixa de existir. E muitas vezes, o peixe que vai nos engolir já nos rodeia, prestes a nos tragar. E essa linguagem, ela seria trágica
se não aplicássemos um segundo ponto na nossa aplicação, dizendo que Deus é o nosso Salvador. Deus é aquele que está no controle da minha vida. Deus controla cada célula do seu corpo. Deus controla cada situação que você vive nessa terra. E o desejo de Deus é transformá-lo em alguém parecido com Cristo Jesus. É por isso que o autor de Hebreus, quando ele fala de situações difíceis que vêm como disciplina de Deus, ele diz: levante seus braços, firme os seus pés, faça caminhos retos, continue a sua jornada. Mas está doendo muito, é verdade, mas o Senhor Deus está contigo, e você será liberto desta situação, você será retirado desta condição. Apenas coloque-se diante do Senhor, abra o seu coração, coloque a sua indignação, coloque o seu desespero, coloque a sua angústia, grite por socorro, porque Deus está te ouvindo. E Deus não nos ouve apenas por ouvir, mas Ele nos ouve porque tem interesse em nós. Ele tem interesse na nossa vida. E Ele sabe que situações difíceis no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, servem para fazer com que venhamos a nos parecer mais com Cristo Jesus. E tudo isso só é possível porque o próprio Cristo voluntariamente se coloca nesta condição de ir para o mundo dos mortos e depois ressuscitar. E o que Cristo mostra é exatamente isso. A vida do crente nessa terra é morrer para o mundo, ser sepultado e ressuscitar para a glória de Deus. Há alguém aqui que está passando por uma situação muito difícil? Há alguém aqui cuja vida se tornou dolorosa? Há alguém aqui que está passando por momentos onde ele não tem sequer vontade de orar e buscar ao Senhor? Meu irmão, Deus está contigo. E mesmo que você não sinta isto, Deus está contigo. Deus está sentado ao seu lado agora. E o desejo dele é manifestar sua graça e misericórdia. Se Ele permitiu que você chegasse até onde chegou, é porque Deus quer dizer: meu filhinho, minha filhinha, veja como eu tenho poder para arrancá-lo daí e firmar os seus pés, como fiz em Cristo Jesus. Para você que está com uma vida muito tranquila, amém. Que bom, usufrua disso. É graça de Deus. Mas tenha o seu coração preparado para os monstros marinhos que nos rodeiam, sabendo que isso é graça do Senhor também. E para você, meu irmão e minha irmã, que está passando por uma situação muito difícil, por mais que você não sinta, por mais que você pense como Jonas: fui afastado da presença do Senhor, eu estou nesta condição. Deus não deixou de te amar. Deus não deixou de cuidar de você. Deus não desistiu da sua vida. Ele vai te tratar. Ele vai te erguer, para que você continue esta jornada para a glória do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Você que está passando por uma situação muito difícil na sua vida, abra mais o seu coração nessa noite. Fique tranquilo, não vou pedir para você vir aqui à frente, até porque não é meu costume fazer isto. Mas de onde você está, abra o seu coração. Diga: Senhor, obrigado. Porque mesmo que eu esteja nessa situação, o Senhor me ama. O Senhor controla. O Senhor me concede graça. Ó Deus e Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e as minhas irmãs que padecem sofrimento.
Eu não conheço o coração de ninguém, nem a alma de ninguém, mas o Senhor sabe. Eu não sei, ó Deus, o motivo deste padecimento. Talvez porque esse querido irmão, essa querida irmã, tenha, até mesmo sem saber, fugido da tua presença, fugido da tua vontade. Ou talvez porque o Senhor queira trabalhar o coração desta pessoa para que ela se pareça mais com Cristo. Ó Senhor, o meu desejo é que este irmão saiba que ela deve encher o seu coração com aquilo que o profeta Jonas disse: ó Senhor, eu quero me alegrar diante de Ti, quero Te cultuar com alegria, quero obedecer à Tua vontade. E ó Senhor, mesmo que seja difícil para alguns irmãos orarem dessa forma, mas que assim façam, pela fé, porque mesmo que elas não saibam, porque seus olhos estão fitos nos seus problemas, que são muitas vezes pesados e dolorosos, elas se esquecem de que estão nos teus braços, como um bebê protegido, como um filho amado, que está sendo conduzido em segurança para a Jerusalém eterna. Porque nós estamos indo para a Jerusalém eterna. Nós não somos deste mundo. Nós não somos do ventre do peixe. Nós não somos de Nínive. Estes lugares são lugares utilizados pelo Senhor para que cumpramos a nossa função como filhos amados. Nós somos de Jerusalém, a Jerusalém celeste. Por isso, ó Pai, enche o coração desses irmãos e dessas irmãs com a Tua palavra, Senhor. Enche com as escrituras sagradas, com a Tua lei. E que ela se aperceba que, a despeito da desesperança e da situação em que vive, o Senhor vai soerguê-la, vai levantá-la. E isso vai acontecer porque Cristo foi derrubado. Cristo foi às profundezas, mas Cristo também ressuscitou. E quanto aos meus amados irmãos que estão tranquilos na sua vida, quero Te louvar também, Senhor, porque o Senhor os tem cercado de situações que lhe trazem muita segurança. Mas a minha oração é que estes irmãos estejam se preparando, como o apóstolo Paulo nos ensina, tomando para si a armadura de Deus, para que no dia mau resista, Senhor, às intempéries deste mundo. Mas, ó Pai, é bom saber que em toda e qualquer situação, seja na calamidade, seja no sofrimento, seja na tranquilidade, seja no conforto, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está contigo, minha irmã. Que saiamos daqui cheios desta esperança. E lembrando, mais uma vez, que o nosso alvo é a Jerusalém celestial. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a capacitação do Espírito Santo estejam sobre os meus amados irmãos que sofrem, estejam sobre os meus amados irmãos que estão tranquilos, estejam sobre os meus amados irmãos que se espalham por essa terra, o pequenino rebanho do Senhor, aguardando a vinda do noivo que nos levará para as mansões celestes, quando viveremos eternamente na presença do Pai. Agora e para todo sempre. Amém.